Olá pessoal, meu nome é Edmilson Sá, estou aqui mais uma vez para tecer alguns comentários. E hoje eu gostaria de falar sobre esse embate aí ferrenho de direita, esquerda, quais os prós e os contras. Bem, historicamente as ideias de direita e esquerda parecem terem surgido na época da Revolução Francesa. E de lá para cá, a gente tem de direita aqueles que têm uma posição mais conservadora, esquerda, aqueles que querem mudanças. Num plano mais geral, a gente sempre aqui no Brasil percebeu, pelo menos antes do governo do PT, que direita sempre era quem estava no poder. E principalmente encabeçado pelos partidos do PMDB e os governos do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, não é? Uma posição conservadora e de direita, a qual se opunha ferrenhamente o Partido dos Trabalhadores, o PT, que manteve muito forte durante muito tempo essa posição de partido de esquerda. E foi um momento assim interessante para o país. E quando o PT conseguiu ascender ao poder, ele chegou ao poder através não de uma revolução como muitos pensavam, mas através de um processo democrático. E seus primeiros governos foram interessantes, o país cresceu muito. Eu acho que é preciso pontuar isso. A democratização da educação, da informação, acho que foi um dos grandes marcos desse primeiro governo. Mas a gente tem percebido que algumas coisas não andaram bem, principalmente a partir da segunda metade do primeiro governo da Dilma Rousseff. E de lá para cá a coisa não tem andado bem mesmo. E aqueles partidos que eram de direita assumiram uma posição de esquerda. E curiosamente, o partido que está no poder assumiu muitas das características do partido de direita, conservador. E comumente a gente ouve falar que no Brasil a gente não tem direita ou esquerda, nós temos siglas. E quem está no poder assume a posição conservadora de quem está no poder. Quem não está no poder assume e defende a bandeira reacionária, não é? De crítica, de esquerda. Então, eu acho que a gente precisa perceber esses processos. Por outro lado, eu acho que uma das grandes consequências nesse embate aí entre direita e esquerda, principalmente aqui no nosso país, é que a crítica ela deixou de ser somente uma crítica e passou a ter algumas características que são bem assustadoras. A intolerância tem sido tão grande que está gerando um ódio enorme. O país não está separado somente em função das camadas sociais, entre ricos e pobres. O país está se separando também com respeito à sua proposta de nação, de unidade. Não é? Ideologicamente, ele está muito separado. Eu acho que a gente precisa entender esse processo e refletir sobre isso e buscar alguns norteamentos para que a gente não incorra na ignorância de achar que está tudo bem, que uma revolução, que tirando, que impeachment, seja lá o que for, vai resolver os problemas. É preciso pensar um pouco mais a fundo. Esta intolerância é vista, por exemplo, quem é contra o governo ataca ferrenhamente esse governo, dizendo que está roubando, nunca se roubou tanto, e de certa maneira nunca vimos nos noticiários, nos jornais e veículos de comunicação e redes sociais tanta informação sobre os problemas de corrupção. Nunca se falou tanto. Por outro lado, há que se pensar que nos anos 90 a internet tinha acabado de chegar ao nosso país e o acesso a ela não era democrático. Por outro lado, quem faz as partes do governo tenta também descaracterizar a oposição, dizendo que nunca se fez tanto,
que o governo precisa continuar porque deve dar continuidade àquilo que estava dando certo, que avançou, essas coisas todas. Então, esse embate aí de intolerância, eu vejo de uma maneira bem perigosa, porque a intolerância leva ao ódio. Eu vou citar um exemplo do quão importante é a gente aprender a ser mais tolerante. Eu posso não aceitar o outro, eu posso discordar das ideias do outro, eu posso até não gostar do outro, mas quando eu sou tolerante, eu vou entender ele como parte desse processo. É uma democracia, todo mundo tem vez e voz, até as minorias têm vez e voz. Quem decide, tudo bem, é a maioria. Mas numa democracia, qualquer grupo, qualquer pessoa tem vez e voz. Eu acho que nós precisamos aprender a conviver com o contraditório, com o diferente. Veja o exemplo aí da união homoafetiva. A partir de 2011, com a resolução do CNJ, que obrigava cartórios e juízes a efetuarem civilmente essa união homoafetiva. Passados 4 anos, temos aprendido a perceber o quão importante essa nova política aí de direitos civis. As pessoas que têm preferências de gêneros diferentes das nossas ou iguais, não importa, mas acredito que a gente aprendeu muito com isso. Hoje você quase não vê nos veículos de comunicação textos homofóbicos. Eu acho que a gente está aprendendo a respeitar o outro pelo que o outro é. E eu acho que esse é o grande barato de aprendermos a sermos mais tolerantes. Ver o outro não a partir das minhas concepções, da minha visão, mas criar uma empatia e ver o outro a partir do olhar do outro. E quando eu começo a ver o outro a partir do outro, eu começo a ter uma ideia de que ele e ela é um cidadão também, uma cidadã. E precisa ter resguardado esses direitos, como qualquer outra pessoa. Eles pagam impostos, eles trabalham. E isso não significa aceitar como certo ou como bonito o que eles fazem, o que eles querem. Isso significa aceitar que eles também têm direitos e que o Estado precisa resguardar esses direitos. E quando a gente aprende isso, muitos dos conflitos, das diferenças somem, acabam. Então eu acho que precisamos falar mais sobre tolerância, aprender mais sobre tolerância. Tem um exemplo que eu gosto muito, que está na Bíblia, lá no Novo Testamento, quando uma mulher chamada Maria Madalena, prostituta, porque há várias Marias naquela época, e são citadas na Bíblia, ela é pega adulterando e as pessoas estão prestes a apedrejá-la. E Cristo chega no momento, escreve alguma coisa no chão e fala para as pessoas: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela atitude de Cristo muda as pessoas e ninguém se atreve a lançar uma pedra. A multidão vai embora, não mais enfurecida, e ele chega para ela e fala: nem eu te condeno. Olha que exemplo de tolerância. No final ele fala: vai e não peques mais. Ele não condena ela. Ele só fala para que ela não faça mais aquilo que estava fazendo, porque para aquela sociedade aquilo era errado. Mas ele não condenou ela. Olha que exemplo de tolerância. Isso foi feito há pelo menos 2000 anos atrás. Então nós precisamos parar de condenar o outro pelas suas posições ideológicas, sociais, educacionais, políticas, de religião também. Acho que essa intolerância precisa acabar. Precisamos ser mais tolerantes. E espero também aprender a ser mais tolerante. É uma questão aí que a gente precisa falar mais ainda. Ok, então. Grande abraço e espero ter contribuído aí
com algumas dessas considerações. Até mais.